Boa tarde, axé para todos. Hoje vim falar um pouco da minha iniciação, de como tudo começou na minha vida dentro da espiritualidade. Bom, com 6 para 7 anos de idade, eu fui morar com a minha mãe e o meu padrasto. Antes eu morava com a minha avó, nos fundos de uma casa de religião, na casa da mãe Lourdes de Xangô, no bairro São José, na rua Martins de Lima, número 917. Foi lá que tudo começou. Eu escutava os sons dos tambores, eu ficava agitada, querendo estar lá dentro, querendo ver como era, o que era. Minha mãe não participava, nunca foi nenhum batuque, pois a mãe Lourdes tocava 2 vezes ao ano. E até que eu comecei a ir. Minha mãe deixou e eu fui. Eu era muito danada, porque tinha uma vida difícil, pois meu padrasto bebia, minha mãe bebia, tinham muitas brigas dentro de casa. Eu era nervosa, eu tinha uma esperteza acima da minha idade, eu acho que pelas coisas que eu vivia. E chegou um determinado dia, eu estava com 7 anos, e eu fugi de casa. Fui parar lá no Carrefour da Bento. E minha mãe ficou desesperada e pediu para que os meninos da volta da rua me procurassem, todo mundo me procurando, até que um me achou lá no Carrefour. E naquele dia voltei, ele me levou para casa. O nome do rapaz era Lobão, e mais velho do que eu, né? E nesse dia tinha um batuque, a mãe ia tocar. E eu fui. Minha mãe deixou eu ir. E quando eu entrei, Xangô já estava na terra. Xangô já estava na terra. E eu entrei. E ele veio até mim. E ele fez um sinal. Tu não vai parar. Eu vou pedir a tua cabeça para tua mãe. Eu não entendi. Muito pequena. Não compreendi o que ele quis dizer. E desde aí, a minha relação foi criando laço. Eu fui me aproximando cada vez mais, as coisas realmente se acalmaram. Eu respeitei aquilo que ele me disse, mesmo sem saber o que era, o que significava pedir a minha cabeça para minha mãe. E tudo começou ali. Eu comecei a ter um amor gigante por Xangô. Eu não saía da casa da mãe Lourdes e via lá. E sempre que tinha os batuques estava lá. E aí se diz a história que eu tive um acompanhamento. Isso eu não sei, não lembro, não sei a idade que eu estava, porque eu saí de lá com 11 anos.
que eu tive no meio de um batuque um acompanhamento de um espírito, aonde os orixás estavam na terra e eles fizeram uma segurança para mim. E a única coisa que eu me recordo é que sempre a mãe me chamava, a mãe Lourdes me chamava, me levava até o quarto de santo e eu cuidava de 2 cortinhas. Limpava, arrumava, enchia. Ela me botava sentadinha. É o que eu me recordo. Mas nunca me falou nada, assim, não, nada. Só quando eu tinha sonhos, lembro que uma vez eu tive um sonho, que eu sonhei com 2 velas. Era uma vela amarela e uma roxa. E eu contei pra ela. E aí ela disse, me deu as velas e disse, vai no quarto santo e acende. E eu acendi. Então não são muitas coisas que eu me recordo, mas tudo começou aí. Quando eu estava com 10 anos, minha madrinha, que era de uma casa de umbanda, na Oscar Pereira, casa da mãe Sueli do pai Joaquim, do Preto Velho pai Joaquim, disse para minha mãe, eu vou levar a Maria Cristina na casa onde eu vou, porque não é bom a Maria Cristina ficar nessas casas onde tem sacrifício de animais e tudo mais. E me levou com ela. Lá todos trabalhavam de jaleco branco, de calça branca, de tênis branco. E lá eu comecei a frequentar junto com a minha madrinha, até que chegou um dia que teve as lavagens de cabeça, que naquela época se fazia assim, uma fila grande de pessoas, e a mãe Sueli, que já era idosa, com o Preto Velho na terra, o pai Joaquim, ela lavava as cabeças. E eu lavei a minha cabeça naquele dia, onde minha mãe chegou a primeira vez na terra, minha mãe Ançã. Caboclo e Ançã chegou. Pouco eu entendia tudo que estava acontecendo, não tinha maturidade para entender, mas lembro de muitas coisas, lembro dos pontos, lembro da energia, era algo muito forte. Então ali começou a minha caminhada com a minha mãe Ançã. Minha mãe estava grávida. Minha mãe estava grávida e fez um chá de fraldas. Fez um chá de fraldas para minha irmã, Joana. E nesse chá, tava tudo arrumadinho, minha mãe arrumou a mesa, tudo com as coisinhas todas. E nesse chá, minha mãe veio em casa, abençoou. Minha mãe me contando, porque pouco eu me recordo, mas minha mãe carnal me contando. E abençoou todas as coisas do chá de fralda. E foi embora. Passou. O tempo passou. E quando eu estava com 11 para 12 anos, e continuava frequentando a casa de umbanda com a minha madrinha, a minha mãe teve um sonho onde nós estávamos todos no escuro e só havia velas acesas.
muitas velas acesas. E ela disse que eu dizia assim: viu, mãe? Não precisa de luz. As velas clareiam tudo. E a minha mãe era muito sensitiva, minha mãe tinha uma mediunidade muito forte, que por trabalho, ter que trabalhar muito e devido também que bebia, acabou não cuidando da mediunidade dela. E ela disse, acordou num dia, não recordo o dia da semana, era umas 4 horas da manhã, e chamou meu padrasto, desesperada, e disse: a gente tem que ir embora daqui, vão matar minha filha aqui, minha filha vai morrer. Ela botou isso na cabeça dela. Foi o que ela sentiu, né, no sonho dela, no sonho que ela teve, do sonho que ela teve. E ela veio para Gravataí, lá do bairro São José, em Porto Alegre, para Gravataí, onde tinha a casa da minha finada tia, irmã de pai, por parte de pai da minha mãe, Ângela. E a minha tia Ângela disse: tem uma casa aqui do lado da minha, onde eu comprei essa casinha de madeira. O terreno não era dela, mas a casinha de madeira venderam para ela. Tu pode vir para cá, Regina, que é a minha mãe. E a minha mãe não esperou, foi para ontem. Minha mãe voltou, minha mãe colocou as coisas, juntou tudo que tinha. E a mãe de santo, a mãe Lourdes do Xangô, estava em Belo Horizonte, que é onde a filha dela morava, Virgínia. E a minha mãe saiu de lá, mas voando assim, corrida, voando. E viemos para Gravataí. Aqui eu completei 12 anos. Trabalhava, minha mãe me colocava em casa de família para trabalhar, trabalhava em casa de família. Aí conheci um terreiro da mãe Lourdes do Ogum, na Avenida dos Estados, no bairro Bom Sucesso, que era próximo da minha casa. E comecei a frequentar. Meu avô, que era de Nagô, seu Sebastião Francisco da Rosa, de Xangô Ganju, me acompanhava, ia comigo nas sessões. Mãe Lourdes do Ogum lavou minha cabeça. Minha mãe chegava e trabalhava nas sessões que tinha, eram às sextas-feiras à noite. Sempre tinha muita gente, uma assistência bem grande até. E ali eu fiquei um bom tempo. Até que um dia, eu, como gostava muito dessa mãe de santo, eu queria, sempre que eu podia, estar com ela, indo nas casas que ela ia fazer serviço, andando atrás dela. Aí um dia a gente foi numa casa, que ela foi fazer uma limpeza. E quando nós estávamos voltando, ela parou numa esquina e ela disse assim, olhou para uma casa de 2 pisos, que era um armazém embaixo, uma casa em cima, da mesma pessoa. E ela disse: esse homem, quando veio para Gravataí, fui eu que levantei, fui eu que ajudei. E começou a espraguejá-lo. Falou coisas pesadas, tomara que isso, tomara que aquilo, que aconteça isso, que aconteça aquilo. E eu parada olhando para ela, mas eu lembro como se fosse hoje. Parece que uma voz dentro de mim disse: para mim acaba aqui. Porque aquilo para mim foi uma desilusão. É como se tudo que eu acreditasse, tudo que eu imaginava que eu estava
o caminho que eu estava percorrendo, eu tive uma desilusão. Eu fui com ela até a casa dela, né? Deixei ela no portão e fui embora de a pé para casa, que não era longe. E dali eu nunca mais eu quis saber. Nunca mais. Nunca mais eu quis saber de nada, de religião. Não tinha maturidade para entender que aquilo era uma coisa do ser humano e não do pai Ogum, não da minha mãe Ansã. Eu não tinha essa maturidade para colocar cada coisa no seu lugar, não sabia. Aí o tempo passou. Com 16 anos eu conheci meu esposo. E foi tudo muito rápido. A gente ficou junto 8 dias. Fomos pra praia, ficamos juntos 8 dias. Voltamos e em 16 dias a gente casou. E nisso, na nossa primeira semana de casados, morando numa casa dividida ao meio com a da minha sogra, o meu marido recebeu uma entidade. Ele que nunca havia participado de, assim, assiduamente da religião, né? E eu tive que relembrar tudo aquilo que eu sabia, que eu aprendi. E peguei a espada de São Jorge e botei a minha roupa que estava guardada e fiz tudo aquilo que eu sabia para poder resolver aquela situação, tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? O pouco que eu tinha aprendido. E dali eu tive que começar a procurar uma casa de religião. Aí procurei, meu esposo entrou para a Umbanda. E lá começa um caminho para chegar até aqui. Tudo muito difícil, complicado, porque eu sempre achava um problema, algo que eu não gostava, que eu não aceitava, e quando veio eu saía. Até que chegou um dado momento, eu comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová. E quase virei uma Testemunha de Jeová. E sou apaixonada por eles. Aprendi muito. Mas não era o meu caminho. Comecei a ter depressões, problemas psicológicos. E aí começou todo o meu sofrimento até eu entender o que estava acontecendo na minha vida, qual era o meu caminho, o que tinha mais à frente para mim. E o resto é longo e eu vou contar num próximo vídeo. Acompanhem, me sigam, deem um like, vocês não vão se arrepender de conhecer a minha história. E espero que vocês gostem, que possa ajudar vocês em alguma dúvida que vocês tenham da espiritualidade. Axé para todos.